Assunto importante também dessa quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de um inquérito para investigar uma suposta calúnia contra o senador Flávio Bolsonaro, contra o presidente Lula. Isso já nessa esteira aí das eleições, né? Flávio postou uma imagem associando Lula a Nicolás Maduro, ex-presidente da Venezuela, sendo preso. Quando ele foi preso lá nos Estados Unidos, foi um post feito por Flávio Bolsonaro. Aqui está justamente a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que a gente recebeu aqui. A petição do ministro Alexandre de Moraes, ele fez o print dessa postagem. Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo, tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas. E aí ele fez essa montagem aí e por isso é alvo de pedido de investigação. Essa é a determinação de Alexandre de Moraes, determinou a abertura de um inquérito para investigar. Segundo o ministro do STF, a publicação em rede social em um eventual ambiente virtual público atribui fatos criminosos a Lula e determinou que a PF adote as providências cabíveis em um prazo de 60 dias. A decisão da segunda-feira teve parecer favorável também da Procuradoria-Geral da República. Faz sentido esse pedido de investigação, Josias? Faz todo sentido. O Flávio Bolsonaro, Fabiola, ele tem errado pouco nessa fase de pré-campanha, mas os poucos erros que ele comete vão na contramão da imagem que ele tenta vender. Ele tenta se vender como um Bolsonaro moderado, Bolsonaro que tomou vacina, o Bolsonaro que dialoga com o diferente, mas neste episódio, que envolve o Nicolás Maduro e em outros que vou mencionar, o Flávio Bolsonaro demonstra que de moderado não tem nada, né? Aqui estamos falando daquela época em que o Maduro foi capturado, foi sequestrado pelas forças militares do Trump na Venezuela e ele claramente associou o Lula com o Maduro. Até aí é da política. O Lula já foi aliado do Maduro, se distanciou do Maduro depois que o Maduro fraudou o último processo eleitoral na Venezuela, mas ele diz numa postagem que o Lula seria delatado, né? E associa essa imagem da delação, que o Maduro delataria o Lula, a tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, apoio a terroristas. Então, obviamente, ele está insinuando que o Lula é sócio do Nicolás Maduro no crime. Se isso não for calúnia, é preciso encontrar uma definição nova para calúnia, né? Obviamente, é uma calúnia. Vai além daquele xiste que o Flávio Bolsonaro fez dias atrás, ao associar o Lula à imagem de um Opala velho, que bebe muito. Então, ele aí envereda pelo campo do etarismo e insinua que o Lula continua apreciando uma boa cachaça, né? Aqui é mais do que isso, porque está insinuando que o Lula é criminoso, sócio do Maduro no crime, mas vai na mesma direção da exploração de fake news para diminuir ou para intoxicar a imagem do rival. No mesmo balaio está aquele episódio em que o Flávio Bolsonaro utilizou imagens de pessoas pegando comida no lixo, imagem gravada durante o governo do pai dele, utilizou essa imagem para associar a gestão Lula às dificuldades econômicas do eleitorado, à dificuldade das famílias que estão endividadas. Então, são 3 fake news ou 3 distorções da realidade em benefício próprio e destinadas a aviltar a imagem do rival. Isso não é coisa de gente moderada, Fabiola. Isso é pilantragem política, num linguajar bastante direto, né? E aqui, neste caso, a pilantragem enveredou para o crime, porque calúnia é crime. Então, é preciso, de fato, abrir inquérito, é preciso investigar. E a punição é michuruca. Crime de calúnia não é grave. Mas o mais grave é ter a sensação de que há um candidato competitivo, agora acabou de ultrapassar o Lula num cenário de segundo turno, em 2 pesquisas relevantíssimas, o Datafolha e a Quest. Este personagem está utilizando desse tipo de artifício, a mentira, a distorção, a calúnia. Isso acima de tudo, Fabiola, é desalentador, né? Porque percebemos que de moderado o Flávio Bolsonaro tem pouca coisa. E a respeito dessa situação aí envolvendo o Flávio Bolsonaro e o Lula, né? Agora vem essa autorização de Alexandre de Moraes para que ele seja investigado. Como a gente está ouvindo aqui, o próprio Marlon Reis, a punição não vai atingir tanta coisa, mas o estrago é grande também, né, o Sakamoto? Isso foi muito explorado na época que o Nicolás Maduro foi detido. Sim, antes de mais nada, bom dia ao Marlon, seja bem-vindo. Foi explorado, ele vai retomar. Determinadas coisas funcionam como apito de cachorro, que é o termo utilizado, né, para aqueles termos que acabam disparando em determinados públicos, algo que vai além da própria mensagem, assim, acaba servindo como um gatilho para muita coisa. Essa questão, por exemplo, da Venezuela é uma delas, né? Ela acaba chegando no público bolsonarista de uma forma e acaba, o público bolsonarista entende aquilo e acaba, na verdade, utilizando aquele conteúdo como arma, como munição para espalhar nas redes, né? Muitos, inclusive, sabem que aquilo não procede, mas não se importam, né? Consideram que como é munição contra o adversário, vale tudo. O ponto é o seguinte, isso é bastante interessante, acho que o Josias pontuou bem, né?
O candidato Flávio Bolsonaro está tentando, ao máximo, mostrar que ele é mais moderado que o pai, que ele é uma versão do bolsonarismo que usa garfo e faca e não come com as mãos, né? Como Jair. Então, politicamente falando. Ou não, né? Tinha aquelas imagens dele comendo pão com leite condensado, frango, farofa, tudo com a mão, então também válido. Ou seja, que ele está além do pai. Ele tem se esforçado de mostrar isso para vender uma imagem de moderação no momento que a sociedade pede essa imagem de moderação e está um pouco cansada da ultrapolarização. O que acontece? O Flávio Bolsonaro usa essa imagem em veículos de comunicação. Ele vai dar entrevistas, ele vai falar com a imprensa, ele vai falar com rádio, etc. Ele faz o quê? Usa uma imagem de moderação. Em ambiente digital, quando ele está focando o grupo dele, ou está focando o rebanho bolsonarista, ele pesa a tinta, o quê? Na radicalidade. Para ativar essas redes, para que essas redes atuem dessa forma. No CEPAC, na conferência conservadora realizada lá no Texas, nos Estados Unidos, ele usou um discurso que foi muito chocante, né? Para quem está caindo nesse conto do vigário de que ele é a moderação. Basicamente, ele falou, olha, apoiem a gente que a gente entrega as riquezas para os Estados Unidos, minerais críticos, a gente vai se alinhar aos Estados Unidos, tal como funcionava a política de alinhamento automático do governo Bolsonaro com o governo Trump no mandato anterior. Então, o que acontece? A cada público, ele manda uma mensagem. Só que olha que interessante, se ele tivesse sendo moderado de fato, a moderação ia perpassar as diferentes camadas do discurso dele, independentemente para quem seja votando. Não, ele não está fazendo isso, ele está atuando um modelo que teve sucesso na eleição do pai dele em 2018, que distribui mensagens microsegmentadas para cada público. Naquele momento, isso era feito principalmente utilizando as redes sociais e aplicativos de mensagem. Agora, é aos olhos vistos, todo mundo vê a diferença dessas mensagens, mas como elas atingem públicos de forma diferente, como esses públicos não necessariamente estão olhando, que nem a gente da imprensa está olhando as diferentes bolhas simultaneamente, então eles acham, nossa, o Flávio é moderado, para quem não conhece o Flávio Bolsonaro. Aí o público dele fala, aquilo é estratégia, porque olha só, esse é o Flávio bom de guerra, é o Flávio que tá atacando, é Maduro, é Estados Unidos, é tudo isso mais. No final das contas, né, é uma estratégia que vai usar mentira, vai usar fake news. O Josias bem lembrou os casos do caminhão de lixo em Fortaleza, que o Flávio Bolsonaro colocou como se fosse algo de agora e é do governo do pai dele. Basicamente, quando você entra nessa guerra nas redes sociais segmentada, não importa o que é fato, importa o que as pessoas digerem, né? E esta campanha, Fabiola, vai ser uma campanha extremamente suja. Não pelo excesso de fotos de caminhão de lixo, mas por conta do lixo que vai circular com base no que estamos vendo.